Ei, pessoal, a gente está aqui hoje recebendo Fernando Dolabella no nosso estúdio para mais um Canguru Entrevista. O Fernando é um dos mais respeitados estudiosos do empreendedorismo no Brasil, tem um trabalho incrível sobre pedagogia empreendedora com crianças e ele veio conversar com a gente sobre um desafio aí para os pais que têm filhos pequenos. Num mundo que só se fala em inovação, em criatividade, como estimular as crianças a pensarem fora da caixa. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora. Ei, Fernando, muito obrigada por estar com a gente, aceitar o nosso convite. Você sempre diz que as crianças nascem todas empreendedoras, mas que os pais e os educadores é que tolhem isso. Como é que é essa história? Como é que nasce todo mundo empreendedor? É assim, você entra, uma criança entra na escola e ela recebe 64 lápis de cor. Ela sai da universidade manejando mal uma caneta Bic preta. Né? Essa criatividade se esvaiu, ficou grudada no banco da escola e a criança saiu sem criatividade. Esses dados são de pesquisa, estatísticos. A criatividade desaparece ao longo do processo educacional, no Brasil e no mundo todo. Né? E isso é uma tentativa de assassinato do potencial empreendedor, que é de toda a espécie. As crianças são empreendedoras. Empreendedor não é alguém especial como se pensa. Nós somos empreendedores. O que a educação deve fazer é estimular, libertar esse processo no lugar de impedir. A nossa cultura impede. Então, como você definiria o empreendedor? Quem é um empreendedor? O empreendedor é alguém que sonha, né, ou seja, concebe o futuro, mas não só isso, ele busca transformar o futuro em realidade. São dois momentos. Um é sonhar, conceber, querer, buscar um ponto no futuro, né, porque o empreendedor é alguém que cria o futuro. Né, o administrador, o economista, eles tentam prever o futuro. O empreendedor cria o futuro. Então, o sonho é a concepção do futuro que ele deseja. Mas a parte mais importante é transformar esse futuro em realidade. É aí que entra o empreendedor. Sonhar só vale pouco. Ter uma ideia vale muito pouco. Todo mundo pensa que o sujeito teve uma ideia e aí está a fonte do sucesso. Não, a ideia é essencial. Conseguir colocar isso em prática é que é fundamental. Né? Nós todos somos capazes de ter ideias brilhantes, sobre tudo. Né? Mas o empreendedor é alguém que consegue transformar essa concepção de futuro, essa ideia, em realidade. Quando você diz que toda criança nasce empreendedora, você está dizendo que toda criança tem essa capacidade de sonhar e acreditar que pode realizar o seu sonho, é isso? É um potencial. É um potencial da espécie humana. Como nós temos o potencial de falar, mas se não o exercitamos, nós perdemos esse potencial de calcular, de imaginar, de ler, de escrever. São potenciais que são desenvolvidos muito bem pela escola convencional. Empreendedorismo, ou seja, a capacidade de transformar, inovando e gerando valores positivos para a comunidade, em termos éticos. Né? Há empreendedores que não são éticos. Então, é preciso ter esse contorno, né, ético. Gerar valores positivos para a coletividade. O empreendedor faz isso. Né? Então, ele é capaz de usar um potencial que foi libertado por algum processo. Geralmente, quem liberta esse potencial são as relações. As relações, eu aprendo a ser empreendedor não porque leio livro ou porque tenho aula. Porque eu sou estimulado ou não pelo vizinho, pelo pai, pelo amigo, por exemplos e modelos de empreendedores que o próprio empreendedor escolhe. Nós estamos acostumados a modelos que são ofertados a nós. Esse é o modelo. Não, o empreendedor, ele não segue um modelo geral. Ele escolhe alguém, né, e tenta replicar o que viu, o que sente, o que gosta. Quando você diz que os pais e os educadores acabam tolhindo esse potencial, o que eles fazem para tolir? Assim? Que tipo de coisas práticas acontecem, exemplos do dia a dia aí, que são demonstrações do poder de castrar esse potencial dos pais e educadores? Olha, o sonho do professor e do pai é a conformidade, ou seja, meu filho tem que parecer com os outros.
eu estou muito feliz porque meu filho é normal, ele é igual aos outros. Ele tem reações parecidas. Isso é o primeiro passo errado, porque a diversidade individual é a riqueza do empreendedor, de cada um de nós. Nós somos diferentes e temos que explorar essa diferença. O segundo ponto é a educação e a família não desenvolver o talento e a paixão. Não deixar isso aflorar. Não deixar isso aflorar. A escola, como o trabalho, ao buscar a conformidade, eliminam diferenças e não dão atenção para o que é mais importante, talento e paixão. E junto com eles, criatividade. Eu garanto que nenhum das pessoas que nos estão vendo, provavelmente elas não tiveram o talento desenvolvido através da escola ou da família. Isso é um erro, um equívoco fatal. Porque se você não desenvolve o seu talento, você passa uma vida inteira sem saber a que veio, sem saber o que você pode gerar, sem saber o que você pode produzir. E às vezes esse talento não é exatamente dentro da expectativa dos pais, né? Se você quer ter um filho médico e espera que ele tenha um talento para ciências biológicas e esse não é o talento dele, ele quer outras coisas. Você tem um livro, Construindo a Própria História, que é uma referência aí um case ali de como os pais podem fazer isso. A gente tem que estimular esse potencial, esse sonho dos filhos, seja lá o que for, mesmo que ele queira ser o motorista do caminhão de lixo. Essa é a metáfora que eu utilizei e ela é o cerne, é o centro do livro, Eu Quero Construir a Minha História, que se passa, o livro descreve a história de uma criança de 7 anos, com os dois, pai e mãe de 35 anos, engenheiros, e a criança diz, olha, eu quero ser motorista do caminhão do lixo. Né? Esse é um exemplo de como a família estraga. Né? Então, os pais, horrorizados com aquilo, imagina meu filho ser motorista do caminhão do lixo, e isso eu tomei como metáfora porque é também um caso comum nas famílias. Ser motorista do caminhão do lixo é bastante verossímil. Né? Há crianças que querem isso. Aí os pais dizem, olha, mas meu filho não pode ser motorista, imagina, eu sou engenheiro, família de classe média, eu não posso deixar que esse fracasso aconteça. E o que eles fazem? Chega um ponto que a criança é insistente, teimosa, e diz, o meu sonho é ser motorista do caminhão do lixo. O que os pais fazem? O pai se prepara, antes há uma briga entre marido e mulher, né? Mas no final o pai assume a responsabilidade de ser pai, prepara um discurso para o filho, um pai cuidadoso, amoroso, e no final ele diz para o filho, olha, o seu sonho não pode ser motorista de caminhão do lixo. Esse sonho não é legal para você. E diz com palavras que o menino pudesse entender por que o sonho de ser motorista do caminhão do lixo não era para ele. E a criança ficou fascinada com o pai. A criança ficou fascinada com o que o pai dizia, né? Porque a criança achou que ele sabia muito. Porque a criança sempre espera que o pai saiba mais, o pai é a referência, né? Ela imaginou, poxa, como o papai sabe tudo, sabe sobre os meus sonhos, sabe o que é caminhão, o que é lixo, né? E ele queria dizer, mas papai, meu coração pula, salta quando eu vejo o caminhão. Mas ele ficou calado, admirando o pai e não disse uma palavra. Na semana seguinte, o caminhão passou e ele segurou o coração. Foi segurando até que 2 meses depois, ele viu o caminhão do lixo, mas o coração ficou inerte, ficou parado. E esse potencial foi Esse é o potencial. O que a criança aprendeu com aquele diálogo? Ela aprendeu várias coisas negativas, inúmeras. A gente pode gastar entrevista falando sobre elas, mas a principal é o seguinte, quando ele tiver um sonho, ele vai consultar o pai. Porque tem uma instância superior, tem alguém que sabe mais. Você não pode deixar só a sua cabeça. Só a minha cabeça, mas se tem alguém que é referência, geralmente a referência é o pai, a mãe e a escola, eu tenho que consultar. E o empreendedor lida com o futuro, não há o que consultar. Aí a perspectiva de criar o futuro morreu para aquela criança. Não morreu definitivamente, mas naquele momento a tentativa foi dizer assim, siga o padrão. Então, essa é a mensagem que está embutida. Né? Essa é a mensagem que os pais transmitem. Né? E a partir desse momento a criança entra num processo de subserviência ideológica, mental, enfim,
ela tem uma referência forte, que é a sabedoria do pai e da sociedade. Então ela perde a originalidade, perde a iniciativa, perde a criatividade. É lógico que eu estou pintando as coisas com tintas grossas, mas isso é muito... O que horroriza mais é que o que eu estou dizendo é muito próximo da realidade. Isso de fato acontece. Isso São acontece. exemplos diferentes, mas isso é o que a gente faz até sem perceber quando você está lá levando sempre o seu filho para o padrão. O pai era muito bem intencionado. E a mãe, mais ainda. Quer dizer, o pai queria. E a história é interessante, né, sou suspeito para falar, mas é que no final do livro, os filhos seguem a criança. Porque, os pais seguem a criança. Os pais, perdão, seguem a criança porque ele teve uma situação difícil no emprego e ele saiu, foi demitido. Ele teve que comprar o sonho do filho. Teve que começar a comprar o sonho do filho. Eu já te vi em várias palestras dizendo que a gente faz a pergunta mais comum de se fazer para a criança é uma pergunta muito errada, que é o que você vai ser quando crescer? Qual é a pergunta certa? O que os pais devem falar para os filhos? Essa definição que eu dei, o empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade, ela abre a cena para que a ação empreendedora seja disparada através de duas perguntinhas. Qual é o seu sonho? Né? Que eu recomendo que adultos e crianças respondam. Qual é o seu sonho? Né? E a segunda e última pergunta é: o que você vai fazer para transformar o seu sonho em realidade? Né? São essas duas perguntas que disparam o aprendizado do empreendedor, que não é ensino, não é possível ensinar. É possível aprender, mas não é transferível. O conhecimento empreendedor não é transferível como é o de matemática, de física e disciplinas convencionais. Né? Então, eu descobri nesse processo que uma pergunta não é feita, jamais é feita. Qual é o seu sonho? Não encontrei ninguém entre milhares de pessoas, né, alguém que tivesse recebido a pergunta: qual é o seu sonho, na escola ou em casa? A pergunta que é feita é uma pergunta malvada, que é a seguinte: o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta é feita insistentemente. É quase como dizer, em qual dessas filinhas aqui pré-estabelecidas você quer entrar? Ela é feita com insistência. Por quê? Porque o pai pode ter ainda tempo de corrigir o sonho que não corresponde ao que ele deseja, ao que o pai deseja. Né? Então, há uma intenção de controle. Né? E essa é uma pergunta que não respeita a criança, porque ela é dirigida ao adulto que potencialmente essa criança pode representar. Essas duas perguntas são a base da metodologia de pedagogia empreendedora que você usa em muitas cidades, não só no Brasil, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho que você tem feito nas escolas para introduzir esses conceitos nas escolas. Olha, essa metodologia já foi implementada em 150 cidades. Quando eu falo cidades, são todas as escolas das redes públicas municipais dessas escolas. A ONU, Organização das Nações Unidas, utiliza a minha metodologia em vários países. Na África, né? 7 ou 8 países. Eu sou consultor do governo do Peru, Ministério da Educação do Peru, para a implementação da pedagogia empreendedora, e eles inseriram o empreendedorismo no marco curricular nacional, né? Argentina e vários países, Chile, né? E ela é aplicada com objetivos bastante amplos, ou seja, atingindo grandes populações. Empreendedorismo não é um conteúdo exclusivamente cognitivo, como física, por exemplo, que você deve, se você tem uma equipe de 12 PhDs, você tem um potencial imenso de disseminar aquele conhecimento. O empreendedorismo exige a cumplicidade da comunidade, da cidade. Porque é um valor, né? É um valor. É um valor, exatamente. É algo que funciona através do contágio social. Né? Então, não adianta você ter um belo curso de empreendedorismo. Ali você não vai ter propagação daquilo de forma suficiente e intensa.
E eu acho importante, várias vezes a gente vê críticas dos pais quando a gente está promovendo essa discussão, como se todo mundo que fala de empreendedorismo na infância estivesse falando de transformar as crianças todas em homens de negócio, donos das próprias empresas. A gente não está falando exatamente disso, né, Dolabella? Não falo, na minha metodologia, eu não falo de empresa. Abrir empresa é uma das diferentes e incontáveis, infindáveis formas de se empreender. Você pode ser empreendedor sendo empregado, sendo padre, sendo político, enfim, não importa o que você faz. O importa é como, o que você cria. O empreendedor é alguém que transforma, inovando e gerando valores positivos para a coletividade. Se você faz isso, não importa a sua relação com a atividade profissional, né? Você pode empreender no seu cantinho, no que você faz, né? Então, eu não falo de dinheiro, de empresa. Seria uma impropriedade didática, né? Você induzir crianças ou adultos a abrirem empresas. Essa é uma decisão do aluno. Você pode até abrir empresas, pode até, mas se quiser ser um pianista, seja um pianista inovador, como geralmente são os artistas, né? Os artistas são empreendedores fabulosos, né? Porque eles estão acostumados à ruptura, né? Porque faz parte do sucesso criar coisas novas. Um copiador não é um artista, né? Então, esse processo não diz respeito exclusivamente à criação de empresa. Eu queria convidar todo mundo a conhecer mais sobre o trabalho do Dolabella no site fernandodolabella.com.br. Tem todos os livros lá que ele publicou, os títulos, inclusive referências sobre esse livro do qual ele contou a história para a gente hoje. Queria mais uma vez, Dolabella, te agradecer por esse papo. Você sabe que eu sou um admirador da sua capacidade empreendedora, né? Te conheço antes, desde mais de 5 anos, quando você estava ainda na área de jornalismo, e essa sua capacidade de transformar, de criar, é admirável. Raros empreendedores têm isso. Parabéns pelo seu sucesso. Obrigada, eu só tenho a agradecer por todo o apoio e por esse bate-papo tão legal de hoje. Gente, até o próximo Canguru Entrevista. Curta as nossas redes sociais e até a próxima.